Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elmar Nascimento, professor de Língua Portuguesa. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Língua Nossa de Cada Dia. Canal este direcionado a estudantes, professores e amantes dos estudos da gramática da língua portuguesa. Hoje vamos mergulhar em um tema sintático essencial, oração e período. Vamos entender por que o verbo é um elemento tão importante nesse processo para estruturar uma oração em um período. Vamos entender que oração é a mesma coisa que frase verbal. Vamos conhecer e entender o que é período simples e período composto, como diferenciá-los de maneira didática e prática. E vamos aprender, como sempre, exercitando aqui. Então, vamos ao que interessa, amigos? Mas antes, quero pedir com carinho que vocês deixem seu like e aproveitem para se inscrever no nosso canal. Essas ações são importantíssimas para nos ajudar a criar mais conteúdos com qualidade para vocês. Oração é uma unidade que contém verbo ou locução verbal e apresenta sentido completo. Assim, podemos entender que oração é igual a frase verbal, já que se o enunciado tem sentido completo e apresenta verbo, ambos adquirem o mesmo valor sintático. Agora não confundam, frase nominal não pode ser considerada oração, pois nela não existe verbo, apenas nome ou nomes. Mas para efeitos sintáticos, vamos trabalhar somente com o termo oração. E já aproveitamos o ensejo para afirmar que a oração também pode ser classificada como período, pois a alma de um período é a oração. Vamos entender melhor esse processo com dois exemplos. No primeiro temos: o mundo passa por mudanças climáticas. A priori, vamos identificar o verbo deste enunciado, que neste caso é passa, flexão do verbo passar. Sendo assim, ele pode ser classificado como oração ou período. Não se esqueçam de que o verbo é elemento fundamental para o assunto que estamos tratando aqui. Já no segundo exemplo, temos: ainda existem pessoas boas no mundo. Aqui, o verbo em destaque é existem, flexão do verbo existir. Assim, podemos também classificar esse enunciado como oração, ou até mesmo período. Da mesma maneira que o exemplo anterior, nesta oração há somente uma flexão verbal. Agora, vamos entender quando um período é simples e quando ele pode ser composto. No período simples, vai haver apenas uma única oração, ou seja, se o enunciado tiver apenas uma flexão verbal, o período será classificado como simples. Já no período composto, vai haver mais de uma oração, quer dizer, havendo mais de uma flexão verbal, esse período será classificado como composto. Conclusão: a quantidade de flexões verbais é que vai determinar se o período é simples ou se é composto. Acompanhe estes exemplos a seguir. A mãe pediu ao filho um pouco de calma. Notemos que o verbo dessa oração é pediu, e somente ele, não há mais outro. Neste outro exemplo, temos a mesma ideia do enunciado anterior, mas com uma estrutura um pouco diferente. A mãe pediu ao filho que tivesse um pouco de calma. Nesse caso, podemos localizar duas flexões verbais, sendo a primeira pediu, do verbo pedir, e a outra tivesse, do verbo ter. A partir da análise dos dois períodos, podemos então classificar o primeiro como período simples, já que só existe uma oração, pois só há um único verbo, pediu. E podemos classificar o segundo exemplo como período composto, pois existem nele duas orações, por existirem duas flexões verbais. Agora vamos a um breve exercício para testar nossas habilidades sobre o que entendemos e aprendemos nesta aula. O enunciado da questão reza o seguinte: localize os verbos das orações dos períodos e, em seguida, classifique-os como simples ou composto. A missão aqui é localizar, identificar o verbo ou os verbos presentes em cada enunciado e definir se o período é simples ou se é composto. Se quiserem, pausem o vídeo para pensar e responder essa atividade com melhor aproveitamento. Então, vamos lá. Letra A. Durante a noite, o cachorro dorme sobre o tapete. O que o cachorro faz? Dormir. Ele dorme sobre o tapete. Portanto, o verbo nesta oração é dorme. E não há mais nenhum outro verbo. Logo, trata-se de um período simples. Letra B. Enquanto a menina estuda, seu irmão brinca. Neste período, identificamos estuda, ação praticada pela menina, e brinca, ação do irmão dela. Isso nos faz ter a certeza que se trata, neste exemplo, de duas orações. Portanto, temos aqui um período composto.
Letra C. Que árvore linda e frondosa? Onde está o verbo nessa oração? Conseguiram localizar? Acredito que vocês devem ter se contorcido para encontrar, não é mesmo? Amigos, nesse enunciado não há verbo. E se não tem verbo é porque estamos diante de uma frase nominal. Foi só uma pegadinha, mas que ajudou vocês a testar seus conhecimentos. Tomem cuidado com essas pegadinhas. Letra D. Corremos pela praia e nos divertimos muito. Aqui temos dois verbos. Corremos, do verbo correr, e divertimos, do verbo divertir. Se temos um período com dois verbos, temos duas orações. Portanto, esse período é composto. Letra E. No norte, faz muito calor no segundo semestre. Aqui já vamos ter uma flexão verbal. Faz, do verbo fazer. E só aparece ele mesmo, não há outro verbo. Logo, podemos classificar esse período como simples. E aqui terminamos mais uma aula do canal Língua Nossa de Cada Dia. Espero que todos tenham tido um bom aproveitamento do conteúdo que apresentamos. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, é só escrever aqui embaixo nos comentários, que em breve farei uma aula resumo para ajudar na compreensão. Não deixem de participar do nosso canal. Obrigado, amigos! Até a próxima aula!